Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nesta noite nós queremos pedir ao Senhor, rogar ao Senhor que Tua palavra seja no nosso coração manifestada, essas verdades, Senhor, para que nós possamos caminhar de forma fiel a Ti, que os nossos corações possam estar dobrados diante de Ti, rendidos ao Senhor. Nosso maior desejo, Senhor, seja Te conhecer, seja ser transformado pelo Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos. Amém. Vamos sentar. Aleluia. Depois de cantar um pouquinho já sem os devidos aquecimentos vocais, né? A voz fica meio... Mas já tomei um gole de água, já deu para ver, para melhorar. Mas amém. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de tratar algumas questões, pelo menos 3 questões importantes na nossa vida. Eu gostaria de dar um nome, um título a esta mensagem, que seria 3 ferramentas para um culto racional. Geralmente eu procuro fazer e tenho um desejo por aprender a promover uma mensagem expositiva, que para mim não é tão fácil, mas hoje eu quero pensar com os irmãos sobre 3 ferramentas para o culto racional. Esse primeiro versículo, ele já fala para nós sobre uma renovação. Essa semana eu conversei com uma pessoa, estava orando com uma pessoa especial, com um irmão nosso, e eu estava trabalhando com ele esse versículo, que é um versículo confrontador cada vez que nós lemos, e ele nos revela que nós precisamos de constante transformação na nossa vida. A vida cristã, ela requer constante renovação. Tudo na nossa vida chega um momento que precisa ser renovado. As nossas leituras precisam ser refeitas, né? Coisas precisam ser revistas para que a gente possa prosseguir. E esse versículo 2 é muito interessante, porque ele diz que nós não podemos nos conformar, nós não podemos nos alinhar ao mundo. E é interessante porque o mundo, na verdade, ele tenta nos conformar, né? Ele tenta nos colocar uma forma, são os seus modelos de pensamento, de raciocínio, de vivência, são os seus modelos, os seus paradigmas de prazer, são os seus modelos de comportamento, são os seus modelos de felicidade. E aí nós vemos que a palavra de Deus fala para nós que nós devemos estranhar todas essas coisas, julgar todas essas coisas à luz da palavra de Deus, e que nós devemos ser transformados pela palavra de Deus, né? Diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Essa renovação da nossa mente nos coloca uma coisa importante, que é o que eu estou concebendo enquanto verdade. A palavra de Deus é a verdade para mim, é a revelação. A palavra de Deus realmente significa a palavra de Deus, quer dizer, a Bíblia, ela é a palavra de Deus.
Então, quando nós vemos Paulo falar isso, ele está nos buscando incomodar a igreja a um ponto de reavaliação, para nós reavaliarmos várias coisas, várias concepções de fé, não é? Como nós pensamos cada coisa, a música que nós ouvimos, nossas atitudes enquanto cristão em todos os âmbitos. E eu estava até conversando ontem com o Rafa, e nós estávamos num ensaio de música juntos, e aí eu percebi as ferramentas dele. Ele também gosta muito de ferramentas, tem várias ferramentas. O pastor Tagino também é uma pessoa que trabalha com muitas ferramentas. O Robert é mecânico, aí você imagina o trabalho dele o tempo todo com ferramentas. Mas na verdade, irmãos, cada um de nós trabalha com tipos de ferramenta. E é interessante porque para cada serviço que nós vamos realizar, esse serviço ele requer uma ferramenta. E por mais que nós tentemos usar uma outra ferramenta, pode ser que a gente consiga um resultado bom, mas ele não vai ser perfeito e pode ser extremamente frustrante. O resultado não vai ser excelente. Então você precisa de uma ferramenta, adequada para cada situação, não é? Assim também os temperos de um bolo gostoso. E aí nós vemos que na nossa vida, irmãos, a praticidade da nossa vida está atrelada totalmente a ferramentas, coisas que a gente usa. E a palavra de Deus, Paulo está falando para nós o seguinte: a nossa mente precisa ser transformada, renovada, né? Vamos ser renovados? Vamos, pela transformação da nossa mente. Mas quem transforma a nossa mente? Qual o conteúdo que está transformando a nossa mente? Porque eu fico observando, às vezes, eu estava pensando naquela corrente do bem. Existe um movimento comportamental, social, que é o movimento do bem. Eles dizem assim: olha, você não pode deixar essa corrente morrer. Então faça o bem para alguém, e se a pessoa já faz o bem para outra pessoa, é uma corrente do bem. E se prega muito isso. E muitas pessoas levam isso muito a sério. Elas fazem, buscando com isso realmente alicerçar e fortalecer essa corrente do bem. Irmãos, mas muitas dessas coisas, elas não têm um sentido lógico e de valor na palavra de Deus. Muitas coisas são simplesmente comportamentais, são coisas que a sociedade promove, mas não significa que elas tenham um valor do ponto de vista cristão. Não é? Bom, mas nós percebemos que o Evangelho, a palavra de Deus, quando nós estamos nos dedicando, ela nos leva a observar pelo menos 3 ferramentas. Uma ferramenta que eu vou colocar como primeira, não sei se eu coloquei aqui como primeira, na verdade eu coloquei a primeira como oração, mas o culto racional, 3 ferramentas para o culto racional, né? Para uma vida abundante, irmãos, para uma vida abundante. Essas ferramentas são a oração, a leitura da palavra de Deus e o louvor musical, irmãos. Só 3 coisas. Eu selecionei essas coisas, mas estas coisas, elas se multiplicam, obviamente, né? A palavra de Deus vai nos levando a inúmeras situações. Nós vamos ter questões familiares, enfim, diversas coisas para tratar. Mas aí, o que fica para nós de início é que essas coisas que nós ouvimos tanto na igreja, elas são importantíssimas para a gente desenvolver, tá bom? Então, o culto racional que nós
nós tanto ouvimos pregação aqui na nossa comunidade sobre um culto racional, esse culto racional, irmãos, ele é movido pela razão da palavra de Deus, não é pela nossa razão, é a razão da palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva, nos dá motivo a desenvolver um culto. E esse culto, nosso culto, é claro que nós nos emocionamos, né? Nós nos emocionamos no culto, mas o nosso culto, ele não foge de uma razão da palavra de Deus, não foge. É um equilíbrio promovido pela palavra de Deus. Em todo momento que nós estamos no culto, nós estamos sabendo o que está acontecendo. Não tem nenhum momento no nosso culto em que nós, por exemplo, não sabemos o que aconteceu. Nós sabemos. Nosso culto é racional. E mesmo, irmãos, nos momentos de oração muito intensos que nós temos, nós continuamos sabendo o que está acontecendo. Salvo algum êxtase, que obviamente não pode ser contraditório à palavra de Deus, né? Que nós vamos ser arrebatados, eu estou falando arrebatados dos nossos, do nosso controle emocional, porque isso também acontece nos nossos momentos de solitude. Mas eu quero também ler agora Romanos capítulo 12, já que você está no capítulo 12 aqui, vamos dar uma lida aí no versículo 1, tá bom? Vamos lá. Eu estou indo ao contrário, li o versículo 2, agora eu estou lendo, vamos ler agora o versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Então Paulo está falando, irmãos, olha, eu rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nossa vida, irmãos, a nossa vida constantemente tem clamor na nossa pregação para que a nossa vida ela seja uma vida de santidade. Nós temos tido, irmãos, mensagens que nos levam a crer, que nos levam a olhar a palavra de Deus com tal responsabilidade e que, portanto, o fruto dessa conversa com a palavra de Deus vai gerar em nós uma transformação, vai gerar em nós uma percepção de um culto racional. Mas quando eu estou falando, irmãos, desse culto racional, eu não estou falando somente desse culto aqui no templo, né? Aqui no prédio da igreja. Eu estou falando de um culto racional constante, tanto na nossa casa, na nossa vida constante com Deus, quanto aqui no nosso ato de congregar, quando nós estamos reunidos enquanto corpo de Cristo, tá bom? Então, esse é o ato do culto racional também. Então, o culto racional, irmãos, nosso culto racional com Deus, nos leva a crer, a perceber pela palavra de Deus que é uma vida de consagração para Deus, uma vida constante de consagração para Deus, uma vida de reconhecimento tanto da palavra de Deus quanto da presença de Deus constante em nossa vida. Se nós aprendemos a cada vez mais a perceber que Deus está presente, que nós estamos, que o Espírito Santo está em nós e que, portanto, Deus está presente em nós através do Espírito Santo, que o Pai está presente. Amém? Esse é o culto racional. Porque, irmãos, aquele bordão, sabe? Irmão, é óbvio que nós aqui zelamos pelo ato de congregar. Nós zelamos pelo ato de congregar, nós estimulamos os irmãos constantemente ao ato de congregar, porque é bíblico, irmãos.
não é porque por uma outra coisa, mas é porque o corpo de Cristo reunido é isso aqui, não é? O corpo de Cristo reunido, é óbvio que quando nós vamos para casa, continuamos sendo o corpo de Cristo, mas nós estamos reunidos, é diferente, não é? Então, essa percepção do corpo de Cristo, ela é muito importante. Às vezes eu fico pensando que nós estamos ainda, às vezes parece que nós estamos distantes dessa realidade. Muitas pessoas se acham tão distantes dessa realidade do corpo de Cristo que elas acabam acreditando na perspectiva de viver um molde diferente, que é desigrejado, né? Chama de desigrejado. Nós temos falado em vários cultos aqui. Mas o culto racional, irmãos, ele nos leva a observar a palavra de Deus enquanto elemento principal para que isso aconteça. E nós devemos olhar com muita calma esses detalhes, tá? Nessa nossa caminhada de fé, quando Paulo roga aos irmãos, ele diz: irmãos, olha, nós precisamos, eu rogo a vocês, na verdade ele fala como alguém que alcançou aquilo, ele diz: eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós estarmos na presença de Deus, irmãos, e considerarmos que a nossa vida não pode ser vulnerável ao pecado. Nós sempre, quando falamos isso, nós temos que fazer um reconhecimento de que nós somos pecadores. Não é? Nós somos santos, mas somos pecadores. Mas a questão é que, nesse nosso culto racional, irmãos, nós não podemos nos achar tão vulneráveis a ponto de que o pecado seja uma prática constante na nossa vida. Porque se o pecado ele passar a ser uma coisa frequente na nossa vida, irmãos, pode ser que nós não tenhamos o Espírito de Deus. Entende? Às vezes, algumas pessoas pensam que falar da graça de Deus demasiadamente é como se não houvesse preocupação na questão de não praticar o pecado, mas é aí que está o contrário, é o contrário disso. Quanto mais nós percebemos que a graça de Deus, irmãos, mais nós queremos quase que naturalmente fugir do pecado. Só que não é naturalmente, né, irmãos? A gente sabe que não é naturalmente, que essas coisas, essas questões são espirituais. Mas a questão aqui é que eu estava pensando, que o pecado ele não pode ser premeditado. O pecado ele não pode ser premeditado. O pecado ele é quase que, ele é um deslize, ele é quase que um acidente. Na verdade, eu faço até uma observação de que é o mau uso da nossa pouca liberdade, irmãos. Nós temos um pouco de liberdade, nós temos sim um pouco de liberdade, um pouco de livre ação para a nossa vida, mas o problema é que às vezes nós acabamos usando mal essa nossa liberdade e acabamos pecando. Então nosso culto racional, irmãos, é observar para que a nossa vida seja essa vida de santidade, uma vida constante de busca da presença de Deus, uma vida em que nós vamos desenvolver o culto racional, que vai ser, aqui estou colocando, como uma vida que requer oração, que requer oração. Quais foram os temas que eu coloquei? Oração, leitura da palavra de Deus, como? E louvor musical. Fiz questão de colocar louvor musical, irmãos, porque isso vai ser importante a gente pensar sobre essa questão, tá? Romanos capítulo 6, versículo 13 diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os
mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então a palavra de Deus nos direciona para o distanciamento, irmãos, do pecado. Quer dizer, numa dessas músicas que nós estávamos cantando, tem uma delas que fala sobre a felicidade em Jesus, né? A felicidade em Jesus. É claro que não é o nosso bordão dizer que essa nossa felicidade não tem tribulação, porque a gente reconhece bem que nós somos maduros e aqueles que porventura ainda estão ficando, estamos amadurecendo, é óbvio. Eu não posso dizer que sou maduro ao ponto de não murmurar nos momentos de tribulação. Eu já passei algumas e já aprendi um pouco. Então acredito que nós vamos aprender na medida em que o tempo vai passando. Mas nós temos aí a necessidade de desenvolver um culto racional. Irmãos, então a ferramenta da oração. A palavra interessante, que inclusive eu até falei em outra mensagem, é aquele momento de solitude. Tinha uma pessoa que conversou comigo essa semana, uma outra pessoa, e me disse o seguinte: às vezes eu estou sozinho, aí parece que eu estou ficando assim, emocionalmente ruim, eu estou me sentindo só, e em alguns momentos parecia que eu ia enlouquecer. Eu disse: só que eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero que você troque essa palavra, quando eu me sinto só, por solitude, que é quando você está em momento de devoção, quando você está em momento de reflexão, quando você está em momento de oração, irmãos, em momento de encontro com Deus, porque o Espírito Santo, ele promove momentos. Ele promove momentos para que a gente ore, mas às vezes a gente quer procurar outra coisa. Eu assisti hoje um vídeo da nossa irmã Bruna, que, se eu não me engano, eu compartilhei na comunidade, que fala sobre sobre a armadilha das redes sociais, o engano das redes sociais, alguma coisa assim. E ela reflete sobre essa distração, a distração e a troca do valor. E nós estávamos até numa conversa no nosso encontro de louvor, falando sobre a tecnologia, como que a tecnologia ela acaba nos cativando e nos ludibriando muitas vezes. Quer dizer, ela não, nós nos deixamos ludibriar, porque toda ferramenta é uma ferramenta tecnológica, ela tem os seus motivos que nos cativam, né? E aí o problema é que às vezes nós estamos sozinhos, que devemos trocar por solitude. Eu estou em solitude agora, né? Todo mundo saiu de casa e ficou só eu, que na verdade não estou só, mas estou com Deus. Deus está presente, irmãos. Essa é a questão. Deus está presente. Nós precisamos perceber que agora, irmãos, nós não precisamos mais ouvir a novidade que a mulher samaritana ouviu. Nós não precisamos mais ouvir aquela novidade. Nós estamos nesse tempo em que orar é automático. É tão fácil, irmãos, falar com Deus. Nós não podemos nos deixar levar por esses momentos em que nós nos distraímos. Então Mateus capítulo 6, versículo 6 fala: mas quando você orar, abra aí, irmãos, para nós lermos. Mateus capítulo 6, versículo 6, por favor. Vamos dar uma lida para a gente encarar bem o texto. Vamos encarar e vamos dar uma lida. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechada a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Entra no teu quarto. A oração, irmãos, é importantíssima para a nossa vida, sabe? E Lutero falou uma coisa que eu devo considerar que é verdade, né? Ele diz que
para ele era verdade. Ele disse que ele falou que o pregador, ele prega aquilo que ele precisa muito melhorar. E realmente preciso melhorar muito na oração. Mas essa é uma necessidade, irmãos, da igreja. Precisamos desenvolver uma vida de oração. O Senhor tem me levado a observar isso. E quando nós estamos percebendo nesses momentos de solitude, olha só como é. Uma vez, algumas vezes eu estava dizendo, Senhor, poxa, como que eu posso diante de Ti pecar, Senhor? Não é? Eu disse, meu Deus, o que eu sou, Senhor? Eu sou tão corajoso a ponto de pecar diante de Ti, Senhor? Meu Deus, Pai. Eu acho que eu não sou corajoso. Essa minha natureza, Paulo diz, né? Quando que me livrarei desse corpo? Não é? Dessa possibilidade, dessa prática natural do pecado? Não, na verdade não é prática, dessa natureza do pecado, que a prática do pecado é aquilo que a gente não deve ter, que eu falei inicialmente. Mas quando que eu vou me livrar, meu Deus? Essa é uma natureza minha. Mas, irmãos, a outra natureza que sobrepuja esta é que nós somos uma nova criatura. Ainda numa conversa com um irmão, ele disse, para mim é muito difícil porque eu vejo que se eu tivesse, noutros tempos, buscado a Deus, eu já estaria numa outra etapa, e eu vejo que está bem difícil para mim. Eu disse para ele, só que eu também vou te falar uma novidade, você agora é uma nova criatura. Você agora é uma nova criatura, então agora, essa natureza que é a nova criatura que você ela é promovida por Deus para boas obras, para que nós possamos aceitar em Deus. Então a oração, Filipenses 4:6 diz, não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vamos orar, irmãos. Precisamos orar. Orar pela igreja, lembrar dos rostos dos irmãos que a gente não sabe o nome ou não lembrou do nome, mas que nós possamos lembrar dos irmãos. Eu já fui pego assim, e eu até acredito incomodado pelo Espírito Santo para orar pelos irmãos, não é? Para orar, porque eu estava até orando, mas me veio de espanto assim a preocupação de orar pelos irmãos. E esta é uma preocupação de cada um de nós, que cada um de nós deve ter, de orar pelos irmãos, pedindo a Deus para que os irmãos possam se fortalecer na fé, para que os irmãos possam a cada dia crescer, se desenvolver na fé, a ponto de ser fiel a Deus. Então esse é o nosso desejo. Essa é a ferramenta, irmãos, que nós não podemos deixar de ter para que o nosso culto racional seja real. 1 Timóteo 2:1 fala, irmãos, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Então, o nosso objetivo deve ser orar. E eu vi ultimamente algumas pessoas falando sobre o ato de amar através da oração. Então, amar quer dizer desenvolver um afeto pela pessoa, orando por ela, porque às vezes é difícil gostar, irmãos, de alguém, mas a gente orando por essa pessoa, pelo menos já ouvi falar muito disso, de orar, sabe, orar pela pessoa, de sobrepujar aquela condição de inimizade distante, porque às vezes tem uma pessoa que você, por algum motivo, até social, você não encara muito com ela, mas irmãos, orar por essa pessoa, vamos orar. Essa deve ser a nossa postura, é uma ferramenta
para o nosso culto racional. Porque, irmãos, fica muito difícil para nós orarmos a Deus em busca de uma intimidade, sendo que nós não conseguimos orar pelos nossos irmãos. Então nós precisamos orar, porque a palavra de Deus diz: ama a Deus sobre todas as coisas, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, orar pelos nossos irmãos, né? Pela nossa família é muito fácil, nós oramos para que eles se convertam, para que a família toda venha para Jesus. Mas e os nossos vizinhos? E as pessoas do nosso trabalho? E as pessoas que porventura nós nem conhecemos, mas que nós já vimos na rua? Então devemos desenvolver essa ferramenta. Romanos 12:12 fala: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então nós devemos fazer isso, irmãos, perseverar na oração. No momento de tribulação, nós devemos superar essas coisas e devemos incluir nesses momentos de dor a intercessão. Não é? Irmãos, vencer o momento de tribulação, muitas vezes, é difícil. Vencer uma depressão, para nós parece muito difícil. Mas nós não conhecemos uma ferramenta mais hábil do que a oração. Então devemos desenvolver a nossa ferramenta de oração. Amém? Para que o nosso culto racional se desenvolva. E nós temos também, irmãos, a ferramenta da leitura da palavra de Deus. Nós sabemos que a nossa edificação pessoal, ela deve ser promovida pela palavra de Deus. Mas não somente a nossa edificação da leitura da palavra de Deus, mas também, consequentemente, a edificação dos nossos irmãos que ouvem a palavra de Deus, ou que são exortados através da nossa leitura, consequência da nossa leitura. Então, devemos promover a leitura como ferramenta para a nossa própria vida, no desenvolvimento pessoal de leitura, irmãos. Nós não podemos dispensar isso. Muitas vezes, irmãos, nós somos levados a fazer diversas coisas e até ler outras coisas. Mas e a leitura da palavra de Deus? Como você tem observado essa leitura? Você tem lido? Você tem reservado um tempo para ler? Não somente a Bíblia, eu digo, mas também outras leituras concernentes a essa prática de leitura bíblica. Então, irmãos, eu estimulo a cada um dos irmãos para que a leitura bíblica seja de fato uma ferramenta, não aquela ferramenta que está lá, que nós não usamos, mas que seja uma ferramenta de responsabilidade imprescindível para a nossa estrutura na fé, irmãos. Porque, irmãos, se nós não lermos, nós vamos ser ignorantes sobre diversas coisas. Consequentemente, nós podemos ser vulneráveis a acreditar em tudo que se ouve. Não vamos ter condições de julgar, irmãos. E muitas vezes nós vamos nos alegrar com o simples ato de pegar uma caixinha de promessa. Faz muito tempo que eu não vejo uma caixinha de promessa. Graças a Deus, né? Porque afinal de contas, irmãos, quem precisa de uma caixinha de promessa é uma pessoa que não conhece ainda a leitura constante da palavra de Deus, irmãos. Texto recortado, irmão, um versículo, olha só a gravidade disso, né? Então, caixinha de promessa é uma coisa que não tem uma promessa considerável para nós. Eu estou falando do texto integral, sabe? Texto integral. Então, até comentei dia desses, conversando com a minha esposa sobre essa questão, nós até lembramos que um pastor bastante conhecido, ele falou o seguinte: tem gente que adora uma caixinha de promessa. Eu vou tirar uma promessa, hoje Deus está a meu favor, sendo que qualquer uma que ele abrir, não é? Tem 100 promessas lá, qualquer uma que ele abrir vai ser uma coisa maravilhosa, né? Eis que o Senhor estará contigo,
e tudo, então a pessoa, maravilhoso. Aí chega num momento difícil da vida dela, quando vê, ela já está buscando respostas esotéricas, místicas e tudo, mas a palavra de Deus não tem importância para ela. E aí, lembrando, esse pregador, ele falou o seguinte, que tem pessoa que se empolga muito com ele, que ele ia convidar uns parceiros para formar uma caixa brutal, não sei se era de pancada, parece que era uma caixa de pancada, e quando a pessoa tirasse um versículo, arrepende-te, logo no primeiro que ela abrisse, arrepende-te, né? Abandona o pecado, busca a Deus. Então nós devemos considerar, irmãos, que a leitura da palavra de Deus, ela é uma responsabilidade nossa, como verdadeiros cristãos. Devemos ler a nossa Bíblia todo dia, irmãos, todo dia, ler um versículo da Bíblia, ler um capítulo da Bíblia, irmãos, é pouco, sabe? Nós devemos dedicar tempo nisso, Eu não consegui, me apagou aqui, eu não consegui visualizar, tá, aqui tudo, agora consegui. Bom, 1 Timóteo 4,13 fala: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino, irmãos. Olha só, que maravilhoso aqui, em 1 Timóteo, um conselho maravilhoso, porque a Escritura, ela promove, consequentemente, exortação, ela promove edificação. Se nós estamos edificados na palavra de Deus, irmãos, nós vamos ter a competência da exortação, sabe? Vamos ter condição de dar um conselho para o irmão, exortá-lo, animá-lo para que ele possa orar, não é? Teve uma pessoa que disse assim: eu gosto muito de assistir vídeo de testemunho, porque eu sou muito edificado com os testemunhos. Irmãos, sim, os testemunhos edificam a gente, é verdade. Muitos testemunhos, principalmente de pessoas que nós conhecemos, né? Porque nós podemos ter a veracidade daquilo, podemos ver que é algo real que nossos irmãos passaram. Então sim, eu não gosto de ver testemunho de pessoas que eu nem conheço, não sei nem se é verdade, irmãos. E nós não somos telepatas, né, irmãos? Nós temos que trabalhar com aquilo que é real. O culto racional, ele trabalha com algo que é real. O irmão vem e conta um testemunho para você que ele vivenciou, não é? Que é comprovadamente bíblico, que é algo que não é um desvio da palavra de Deus. Você vê, você é edificado com aquilo. E por isso nós vemos que nós podemos exortar o irmão. Se nós lemos a palavra de Deus, nós podemos dar um conselho para ele, nós podemos receber um conselho dos nossos irmãos, porque eles são experimentados na palavra de Deus, na leitura bíblica. É isso que vai promover em nós um culto racional, na nossa casa, irmãos, não somente na igreja. O culto racional é um modo de vida, é isso que nós devemos desenvolver, esse modo de vida, que tem a leitura da palavra de Deus como coisa essencial, que nós não podemos dispensar, para que nós possamos conhecer os detalhes dos ensinos bíblicos, irmãos. Muitas pessoas conhecem somente os evangelhos, algumas histórias do evangelho, e elas até contam, mas elas não conhecem os detalhes até do texto bíblico, das narrativas do evangelho. Não conhecem as cartas exortativas, as cartas pastorais, não conhece. Procura os salmos que são mais agradáveis, tem medo daqueles salmos que são espantosos, não é? Que falam da tribulação, do arrependimento. Nós devemos conhecer a palavra de Deus de forma integral, irmãos. Devemos conhecer. É uma obrigação de todo crente. 1 Timóteo 4,6 fala: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina,
perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Irmãos, conhecer a palavra de Deus é muito bom, porque nós somos alicerçados na nossa própria fé, e nós somos movidos ao evangelismo, a ensinar outras pessoas da palavra de Deus, a levar outras pessoas a conhecerem a palavra de Deus, não é? Aproveitar algum momento em que alguém der abrir um motivo para nós, e nós vamos falar para essa pessoa da verdadeira salvação em Jesus, tá bom? Então é extensão, irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus, mas é também a extensão da palavra de Deus para outras pessoas, para terceiros, através do nosso evangelismo, não é? Nós vamos evangelizar, irmãos. Nós não vamos, muitas vezes há pessoas que dizem assim: nós vamos ganhar para nós, então nós vamos ganhar para Jesus, quer dizer, vamos ganhar a amizade daquela pessoa, e então depois nós falamos de Jesus para ela. Não, irmãos, está ao contrário. Nós falamos de Jesus para ela. Se ela depois quiser ser nossa amiga, será uma grande alegria para nós. Com certeza terá afeto de nós. Mas pelo menos nós falamos da palavra de Deus. Agora, se elas não quiserem ser nossas amigas, se elas nos verem como fanáticos, que fique essa memória, que fique essa imagem nossa melhor para nós, porque nós evangelizamos. Tá, irmãos? Às vezes parece um pouco estranho, mas essa é a nossa obrigação. Tá, irmãos? E a outra questão que nós devemos considerar, irmãos, para um culto racional, é a ferramenta da adoração musical. Adoração musical, irmãos. Nós estávamos aqui cantando, não é? E eu estava me esforçando muito para tocar um contrabaixo, e o Rafa estava tocando o violão, e nós estávamos cantando juntos, e juntos com a igreja. Mas, irmãos, sinceramente, a igreja primitiva, irmãos, não dava importância para isso. Você vê que poucas narrativas tem. Jesus cantou um hino com os discípulos, depois eles foram embora, não é? Então poucas são as narrativas, mas nós vemos, por exemplo, uma imensa fluência de salmos, de exortação para o louvor, para a adoração a Deus. Vamos tirar tempo, irmãos, para cantar. As pessoas falam tanto da importância da música no âmbito cultural, e nós que somos cristãos devemos desenvolver essa prática na nossa vida. Irmãos, como é maravilhoso ouvir os irmãos cantando, todos cantando fortemente ao Senhor, com alegria ao Senhor. Então devemos desenvolver isso na nossa vida, amém? Vamos desenvolver isso para um culto racional, não é? Vamos desenvolver essas ferramentas na nossa vida que são imprescindíveis para a nossa vida de edificação. A ferramenta da oração, a ferramenta da leitura e a ferramenta da adoração. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Essas três coisas, elas são três ferramentas, irmãos, básicas. É claro que tem muitas outras coisas, né? Tem o jejum, tem o evangelismo e tantas outras coisas, fazer o bem aos nossos irmãos e tantas outras atividades que nós devemos desenvolver, amém? Irmãos, são muitas ferramentas, mas pelo menos essas três é o que eu estava imaginando que nós poderíamos pensar para nosso culto racional, amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé, nós vamos ainda continuar para o nosso momento muito especial agora, nosso momento mais especial. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela nos exorta a desenvolver um culto racional, Senhor. Senhor, um culto racional, um culto que seja coerente com o ensino da tua palavra. Nós precisamos, Senhor, desenvolver, melhorar
aprimorar a nossa vida de oração. Orar por nossas vidas, sim, mas orar pelos nossos irmãos, desenvolver uma vida de oração constante, uma busca da intimidade contigo, Senhor, aproveitando, Senhor, a explosão do Espírito Santo, a alegria em nossas vidas, Senhor, da Tua santa presença, da honra de ter o Senhor em nossas vidas. Nós não merecemos, mas o Senhor nos escolheu. Queremos agradecer por isso, queremos agradecer, obrigado, Senhor. Queremos ter isso em nossos corações, desenvolver uma vida de canto na nossa casa, parar para cantar o Altíssimo, a dar músicas ao Senhor, a poder entoar a nossa voz em vários cantos de louvor e de adoração. Que a nossa alma seja uma lira, Senhor, seja um violão tocando afinado diante de Ti, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, que a Tua palavra seja o verdadeiro alicerce nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo.